Paz do Senhor. Estamos entrando no seu lar mais uma vez com o programa Com a Palavra de Deus. E eu, sem demora, já quero partir para a palavra hoje, porque eu tenho um assunto para falar com você que é muito atual. Embora tenha sido escrito há muitos séculos atrás, ele é muito atual. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 17. Vai contando a história de Davi, vai falando, todos já ouvimos falar a respeito de Davi, como ele matou o urso, como ele matou o leão, como ele derrotou Golias, mas ele tem muito mais além disso, Ele foi um poeta, um rei, um pai, ele foi um guerreiro, foi um soldado e, acima de tudo, um servo de Deus. E eu convido você, a ler, a ver, a conhecer um pouco a vida desse homem de Deus. Hoje eu quero falar com você em 2 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 10. E depois eu queria convidar você a ler na tua casa tranquilamente o capítulo 15 ao 17, que fala a respeito do seu filho Absalão. Absalão, esse nome quer dizer pai da paz. Esse era o nome do filho de Davi, do filho que quis ser mais que o pai, quis ser rei. Então aqui, resumindo a história para você, Absalão, ele era o terceiro filho, ele era filho de uma princesa, era uma princesa de Jesua, e ele era filho do rei de uma princesa. Então ele achava-se acima de tudo. Ele já havia matado um irmão e ele tinha planos de tirar o reino do pai, de matar mesmo o pai, de tirar o trono. Um rapaz que Absalão, de paz, ele não tinha nada. E aqui ele já havia feito coisas abomináveis com relação ao pai dele. Ele já havia levantado um exército. A palavra de Deus diz que ele era o mais bonito, o mais charmoso, rico, príncipe, e ele foi adulando, ele foi convencendo todo o reino a se unir contra o seu próprio pai. E aí o seu pai se vê cercado e foge. E aqui ele fugiu, ele estava fugindo, ele havia possuído já as mulheres do pai dele, para dizer que realmente não tinha volta. Ele era o dono do trono que Deus havia estabelecido para o pai dele. E aqui eu quero ler com você no capítulo 17, voltando um pouquinho. O filho havia traído, a nação havia traído e o melhor amigo dele, que era conselheiro, o havia traído. Então, Davi foi cercado por todos os lados de traição. E aqui no capítulo 17, ele manda chamar os conselheiros, Esse Aitofel que também foi contra Davi, e de Uzai, ele disse assim: disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi a esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. E farei a voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procura matar. Assim, todo o povo estará em paz. E o parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel desta vez deu não é bom. Continuou Uzai: bem conhece teu pai e seus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai
é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará à espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no primeiro ataque algum dos teus, cada um o ouvirá e dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é herói e que os homens valentes que estão com ele, que são valentes os homens que estão com ele. Até aqui. Essa é o resumo, né, da história de Absalão, quando ele toma conselho. O conselho desse Aitofel era bom, mas Deus confundiu, porque esse Uzai, ele era amigo de Davi e ele ficou lá para poder, pegar as notícias e enviar a Davi no intuito de salvar a vida de Davi. Havia muita gente a favor de Absalão, havia muita gente, havia milhares, tanto que ele escolheu 12.000 entre os melhores para ir de encontro ao pai dele, para matá-lo, para usurpar o reino. E eu estava lendo e comecei a ver a história, comecei a ver como é que era, e me chamou a atenção esse texto que diz assim, deixa-me escolher 12.000 homens, no verso 1, e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado, frouxo de mãos. Espantá-lo-ei e fugirá o povo que está com ele. Então matarei só a Davi. Havia um plano das trevas contra Davi. Havia um plano das trevas para tirar o reino, para acabar com o reino que Deus havia dado a Davi. E trazendo para os nossos dias, é exatamente isso que acontece conosco. Satanás, ele vai nos acuando, ele vai usando os nossos amigos, ele vai usando os nossos parentes, os nossos filhos, o melhor amigo, e vai trazendo a traição, né? Quem é que nunca foi traído? Quem é que nunca sofreu uma traição? Quem é que nunca, o melhor amigo, talvez até alguém dentro de casa, talvez, aquela pessoa que você fez a sociedade, aquela pessoa que você depositou toda a tua confiança, muitas vezes até entre o casal, o cônjuge, muitas vezes, N maneiras, Satanás usa para trazer, a traição. Satanás também dispensa legiões, né? Diz que uma legião tem 12.000 demônios, né? Ele dispensa legiões para te acuar, para te deixar num canto. Para quando você está lá acuado e ele fala, olha, agora eu vou desferir o golpe fatal, eu vou matá-lo, porque ele está cansado e frouxo de mãos. Quando nós estamos cansados e frouxos de mão, Davi, nesse momento que ele vivia de traição do filho, o filho possuiu mais de 10 esposas dele, as concubinas, na frente de todo mundo. Ele já havia matado o próprio irmão, o melhor amigo, o conselheiro, a nação que ele libertou, a nação que ele levou N vezes em vitória. Todos se levantaram contra ele, todos foram a favor daquele príncipe, arrogante, bonito, charmoso. Todos foram a favor aquele homem era bonito e Davi se viu acuado. E você? Quantas vezes você se sente acuado? Quantas vezes você se sente aqui como Davi, de mãos frouxas? Quantas vezes, Satanás te encosta no canto e fala assim, agora eu vou matá-lo. Quantas vezes as situações que nos cercam, elas parecem que vão nos sufocando, e você parece que está ali naquele canto e a única coisa que você consegue fazer é gemer. Davi, ele tinha muita confiança em Deus.
ele tinha um relacionamento tão poderoso em Deus, que enquanto ele fugia do filho dele, ele fez salmos lindíssimos. Ele fez o Salmo 3, o 4, o 27, o 41, 55, 61, 62, 63. São os salmos que ele fez enquanto ele fugia da morte que tinha aquela morte tinha um nome: Absalão, meu filho. E em um dos salmos ele fala, né? Nós subíamos à casa do Senhor junto, nós adorávamos junto. Quantas vezes teu melhor amigo te traiu? E quantas vezes você revidou buscando a Deus? Quantas vezes você se viu acuado pelo inimigo, pelas situações, e você buscou a Deus? Sabe, tem um texto aqui que Davi ele fala assim: trata com carinho Absalão, aquele que estava pronto para matá-lo, sem dó, sem piedade, roubar o reino, sabe, usurpar tudo aquilo. E ele ainda fala: trata com carinho o jovem Absalão. Olha, tenho mais para falar com você. Eu volto já já para mostrar as estratégias que Deus tem para te dar vitória nessa situação. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Hoje eu estou compartilhando com você um texto que está no Velho Testamento, segundo Samuel. Nós estamos lendo do capítulo 17, do verso 1 ao verso 10. Quando Davi foge do seu filho Absalão. Falei no primeiro bloco que Absalão quer dizer pai da paz. Só que esse moço ele não tinha paz no seu coração. Esse moço ele não via impedimento algum para conquistar aquilo que ele queria. Ele queria o reino. Então ele foi lá e foi contra o teu próprio pai. Ele desejou a morte de um irmão. Aí ele foi lá e matou o seu próprio irmão. De paz ele não tinha nada, ele era um homem de guerra, sabe, determinado a acabar com o adversário que ele via que era dentro da tua própria família. Davi, então, foge, e aí a palavra de Deus fala assim, que ele fala assim, ó, que o conselho do melhor amigo de Davi, que dava para Absalão, que também o traiu, era: assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mão, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Sabe, esse era o conselho do melhor amigo de Davi, o conselho dado ao seu filho para matar o próprio pai. Então, o que eu estava dizendo? Situações que nos cercam, traições que nos cercam, roubos, sabe, traição de confiança. Há bem pouco tempo nós tivemos notícia daquele rapaz que foi para outro país e matou uma família inteira que era família dele, inclusive crianças. E nós ficamos assim abismados e falamos: meu Deus, eu depositei tanta confiança naquela pessoa. Sabe, eu tratei com amor, eu dei o melhor de mim. Talvez você seja uma esposa que o marido foi embora de casa, talvez um filho que hoje está viciado em drogas, que entra dentro da tua casa para tirar aquilo que você tem para poder vender a troco de drogas. Talvez o teu sócio, eu não sei, sabe, mas uma vez eu ganhei um livro e tinha uma dedicatória assim, o livro chamava Raízes, e a dedicatória dizia assim, que as raízes mais profundas são as que mais ferem o coração da terra. Sabe, a traição que mais dói é daquele que está ao teu lado, daquele que você depositou confiança, daquele que você, sabe, sei lá, fez uma sociedade, um casamento, e aquilo vai de encontro com você e te choca, sabe? Então Davi, ele estava ali. A palavra de Deus diz que
aqueles que estavam com Davi, o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Quer dizer que a pessoa mais fraca que estava com ele conseguia derrotar 100 e a pessoa mais forte que estava com ele conseguia derrotar 1000. Então, assim é com você. Sabe, maior é o que está com você, bem maior. Você, sabe, você pensa que de repente você está de mãos frouxas, de repente você está aí num quarto de depressão, você está aí sofrendo, chorando, porque você sofreu uma traição. Mas hoje Deus me mandou aqui te dizer: levanta-te. Sabe, eu sou com você. Davi escreveu os salmos mais lindos quando ele estava nessa situação. Quando você está, sabe, passando por esse vale, passando por esse deserto, é o momento de você se levantar, é o momento de você clamar a Deus e falar: Senhor, me ajuda. Sabe, ainda que o inferno levante uma legião de demônios para me derrotar, sabe, que está comigo vale por 100, eu valo por 1000, sabe? Tem um outro texto que Davi, ele fala: persegui os inimigos e os alcancei, sabe? Deus, ele adestra a tua força para a batalha. Você não está frouxo de mão, você não está frouxo, você não está caído, você não está prostrado. Davi aqui, ele clama a Deus, sabe? E lá dentro do palácio, junto com a traição, junto com o filho dele, Deus levanta homens para confundir o filho. E mesmo naquela situação, ele não deseja a morte do filho. Sabe, você deve orar por essas pessoas, você deve abençoar, porque assim você vai trazendo cura para dentro de você. Perdão é imprescindível para quem se diz cristão. Perdão é um fator, sabe, inquestionável para quem vive as promessas de Deus. Sabe, no momento que ele disse, sabe, eu vou ser morto, eu tive que fugir, sabe, eu estou acuado, eu estou em cavernas, eu estou como Elias quando entrou naquela caverna e Deus chega para ele e fala: o que você está fazendo aí? Sabe, hoje o Senhor fala: levanta-te, levanta, sabe, reage, luta, clame, busque a Deus, chore na presença do Senhor. Davi chorou muitas vezes, mas ele compunha salmos, e eu quero ler com você o Salmo 55, que é um dos salmos que ele fez nessa situação, enquanto fugia do seu próprio filho, que não tinha compaixão, que procurava matá-lo. Davi compôs salmos, inúmeros salmos, e o Salmo 51 é um dos que ele compõe. Eu quero ler com você agora o que ele diz no momento que está ali no deserto, sem uma cama, onde tinha até pessoas que iam seguindo ele, o seu exército, e lançando palavra de maldição, palavra de maldição. E Davi foi ali, aonde ele foi buscar socorro? Ele foi buscar socorro no Senhor. Aonde você encontra socorro? Você encontra socorro, sabe, na presença do Senhor. Às vezes o seu socorro não é você lutar. Às vezes o seu socorro é você se prostrar na presença do Senhor. Porque o Senhor, ele diz: minha é a vingança. Eu sou o que justifica. Eu sou o que retribui. O teu papel é colocar nas mãos do Senhor. O papel do Senhor é julgar a tua causa, é entrar com providência naquilo que você precisa. Esse moço, ele era um príncipe, ele era nobre, devia ter mais ou menos uns 40 anos de idade, sabe, no auge da sua força, sabe, uma pessoa que queria impor a sua vontade, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você não está frouxo de mãos, você não está decaído, você não está acuado, porque aquele que está com você vale por milhares e milhares. Ainda que um exército se levante, Deus é com você. E eu quero ler o salmo que ele compôs nesse momento de luta. Ele fala assim:
Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me, porque sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, com peia, a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos e junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalta e os vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, ao meu Senhor, que me salvará. À tarde, pela manhã e o meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Até aqui. Até aqui. Depois você lê em casa o salmo todo, porque ele vai falando, né? Ele fala que o homem que estendeu a mão contra ele era quem ele tinha paz. E assim é o nosso dia a dia. Estamos cercados, mas como Davi fez, é o que você deve fazer. Você deve clamar, orar, pedir a Deus. Com certeza a vitória virá. Sabe, com certeza a vingança não pertence a você. Você não está frouxo de mãos, você não está acuado. Você se levante na força do teu Criador, porque hoje o Senhor te dá força de 1000, sabe, não de 100, mas de 1000, para que você se levante e peça a Deus misericórdia pela vida daqueles que assim procederam. Você, mais uma vez repito, não está frouxo de mãos. Você tem um Deus que luta. E aqui tem um verso que fala assim: retribuiu-me o Senhor conforme a pureza das minhas mãos. O Senhor te retribua segundo a pureza das tuas mãos. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nesse dia. Sabe, que você possa ter o mesmo espírito de Davi. Sabe, um espírito de um rei, de um guerreiro, mas acima de tudo de um servo. Que você fique guardado com essa palavra, que você fique na paz do Senhor. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.